assunto não tem teste, né? Não, por enquanto, deixa eu ver. Na verdade, eu vou ver programação, mas eu acho que tem sim. Mas É que é um talvez de não. matrizes, se eu não me engano. Que tem um assunto que não tem um teste para ele. Ah, Que já sim, tem não, não, não é esse agora, mas o último do curso. É, eu tava olhando o calendário, né? Que a gente já tá perto do final, praticamente. Vamos para É, o teste 9, se eu não me engano, são 13. ah, sim, são 13. Na verdade, eu não vi o que está previsto no dia teste final, mas eu achava que deveria cair sim. Mas depois eu vou checar, É um de porque matrizes, se eu não me engano. Eu na posso verdade, olhar aqui para cima. são sistemas de equações diferenciais de primeira ordem. Aí você tem umas técnicas matriciais. É Mas matriz diagonalizável nos complexos o nome. sim, isso está envolvido também. Mas eu vou dar uma olhada. Eu acho que deve ter sim, mas agora eu não tenho muito Não, tempo eu para fiz olhar. a somatória dos pontos e no 13 fechava os 100. Bom, eu vou dar uma olhada depois para confirmar se é isso mesmo que está previsto. Aham. Ok? Deixa eu retomar o assunto da transformada de Laplace, que hoje tem uma aula importante para a gente ver. Porque a gente vai continuar falando da definição da transformada de Laplace e propriedades, mas já indo na direção da aplicação delas para problemas de valor inicial. Então, vou recordar primeiro, né, fazer uma revisãozinha que nós vimos na aula passada, a definição e alguns resultados da transformada de Laplace. Primeiro, a definição é dada mediante uma integral. Então, a ideia é pensar em mapeamentos de funções e funções. Então, você tem uma função f de t e você vai levar ela numa função f de s. Então, você imagina que você vai de uma na outra através da transformada de Laplace. E agora você também tem a volta, né? A volta é a transformada inversa. A gente tem uma expressão na forma de uma integral para a ida, ou seja, para a transformada de Laplace direta, que é essa aqui. Então, o f de s, que é a transformada do f de t, é dado por essa integral, de zero a infinito, do f de t, exponencial de menos st dt. Na verdade, existe também uma forma de escrever o f de t como uma transformada do f de s. Aí você bota esse L menos 1 para indicar que é a transformada inversa de Laplace do f de s. E existe também uma forma de integral, mas essa integral é bem mais complicada, uma integral que passa por um caminho no plano complexo. Então, nós, em geral, não usamos essa fórmula para fazer a transformada inversa. Nós usamos a tabela, da forma que eu vou ver a partir de agora. Então, a tabela, nós já temos algumas linhas para ela. Tabela de transformadas. Vou colocar aqui algumas transformadas que nós já calculamos e que vão ser utilizadas. Calculamos fazendo a integração direta, usando a definição. Mas você vê que na prática, em geral, nós não fazemos a transformada usando a definição. A gente usa a tabela mesmo. Puxa, essa linha ficou muito, muito sinuosa. Vou ver se eu pego uma régua. Então, na tabela, a gente coloca primeiro uma coluna para a função original, o f de t. Depois, o f de s, a transformada. Algumas tabelas também trazem o domínio da f de s.
do que nós até tenho apontado isso, mas não vai ser um foco importante, mas é interessante mencionar. Então, a função constante igual a 1, a transformada deu a função 1 sobre S. E se S aqui, o domínio tem S maior que zero, só valor S positivo. Inclusive, S igual a zero seria problemático, que 1 sobre S não está definido lá. Se você tiver exponencial de AT, onde A é uma constante, a transformada vai ser 1 sobre S menos A, onde o S aqui é maior do que A. Esse é o domínio. Observem que, inclusive, que o A igual a zero seria um caso da linha de cima, ou seja, a linha de cima é o caso A igual a zero. Nós vimos também o seno. O seno de AT tem transformada A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Aqui o S é maior que zero. E agora a gente vai ver propriedades que vão ajudar a aumentar essa tabela, para começar. Nós já vimos a linearidade, nós usamos sobretudo a linearidade, ou seja, a transformada da soma, a soma das transformadas, a transformada de uma constante vezes a função, é a constante vezes a transformada da função. E tem outra propriedade que vai ser útil, que eu vou ilustrar com uma conta. Essa aqui. Imagina que alguém te proponha fazer a transformada de uma exponencial de AT vezes o seno de BT. Bom, isso aqui é uma expressão que alguém pode calcular novamente usando a integral e fazer uma integração por partes, é possível. Mas olha só como é mais fácil dessa outra forma. Coloca aqui integral de zero a infinito, a função transformada, exponencial de AT, seno de BT, e a definição. Tenho ainda uma exponencial de menos ST. E agora engloba essa exponencial na outra exponencial, usando propriedades básicas de exponenciação. Produto das exponenciais é a exponencial da soma. Então aqui você vai ter o seno de BT, e aqui vai ficar exponencial, e eu vou deixar em outra cor, para chamar atenção, S menos A lá em cima. S menos AT, dt. Então, aqui englobei exponencial de menos ST, que já estava lá, exponencial de AT também está lá. E aqui, repare que isso é exatamente a transformada do seno de BT, trocando S por S menos A. Ou seja, isso é a transformada da função seno de BT, só que onde você tinha S, você vai botar S menos A. E mais nada. Então, aqui, você simplesmente vai pegar essa linha da tabela e, claro, trocar o B por A, né, que é que eu tenho seno de AT, troco o A por B e boto o S por S menos A. Então, aqui o resultado vai ficar. Então, trocando A por B, B, aqui vou ter um mais o B ao quadrado, e onde eu tinha S, eu boto S menos A. S menos A ao quadrado, então. Então, aqui eu já tenho mais uma linha para a minha tabela de transformadas. Ou seja, eu não tive que realmente fazer integral, só identifiquei aquilo que eu já tinha pronto. Então, aqui eu tenho exponencial de AT, seno de BT. Eu tenho que usar outra letra, né? Porque o A e o B aqui não precisam ser o mesmo. Aí eu vou ter o B em cima, e S menos A ao quadrado, mais o B ao quadrado. Aqui eu tinha S maior que zero. Aqui eu vou ter que colocar a condição que S menos A seja maior que zero. Portanto, o S maior do que A. Então, aqui o domínio vai ser S maior do que A. É só Agora, esse é um deslocamento ou não? é um deslocamento. Então, isso aqui vai virar um teorema de deslocamento. E isso, na verdade, se aplica para qualquer função, porque eu não usei nenhuma propriedade específica do seno de BT. Eu simplesmente mantive lá. Eu poderia ter qualquer função aqui onde está aparecendo o seno de BT.
Então, agora eu chego aqui e falo, bom, se eu posso ter qualquer função, vamos botar uma função qualquer aqui. Vamos chamar essa função de f de t. Portanto, aqui eu já não vou mais ter o f, vou ter uma outra função qualquer, g. Então, vou botar g de t aqui. Então, o g de t é simplesmente a f multiplicada por uma exponencial de at. E aí vamos ver o que, que muda, seguindo os mesmos passos. Aqui, então, vou ter um g de s, porque agora eu estou com g de t. Então, g de s. E aqui vamos apagar esse seno e botar o f de t. Então, em todos os lugares onde tem seno, eu vou apagar e botar f de t. Então, boto lá f de t, aqui o f de t ainda. E agora, então, virou transformada do f de t avaliada em S menos A. Se a transformada do f de t for chamado de f de S, então vai aparecer um f de S menos A. Ou seja, basta você trocar S por S menos A. Aqui já vira uma propriedade geral, que eu vou acrescentar na tabela. As tabelas também contêm propriedades gerais, às vezes. Então, a transformada de exponencial de AT vezes uma f de t, qualquer que tenha transformada, vai ser a transformada do f, que eu vou chamar de f maiúsculo, avaliada em S menos A. Trocando S por S menos A. Isso vai facilitar as contas, vai ter muita transformada que eu vou poder calcular sem fazer nenhuma conta, basta identificar que ela é uma exponencial vezes alguma outra que eu já tenho em mãos, calculada e pronta para usar. Então, essa é mais uma propriedade que é útil para facilitar as contas e ampliar a nossa tabela sem ter que, sem ter que fazer contas novas, só usando as contas que já estão prontas. E nessa mesma linha, uma outra propriedade que a gente vai ter que colocar antes de entrar nos problemas do valor inicial diz respeito à derivada. Então, a transformada de derivada. Então, a ideia é a seguinte: você imagina que nós conhecemos a f de t e a sua transformada. Então, a f de t tem uma transformada, vou botar aqui a setinha, que eu vou chamar com L, né? É o f de s. E esse f de s, por definição, é integral de zero a infinito, da f de t, exponencial de menos st dt. E agora você tem que olhar quem é a transformada da derivada, f' de t. Claro que, por definição, isso vai ser a integral de zero a infinito e bota o f' no lugar do f. Então, aqui vou botar essa integral. Integral de zero a infinito. Aqui vou botar o f', exponencial de menos st dt. Mas eu não quero botar isso, porque isso vai me impedir de calcular novamente uma integral que eu quero ver se eu posso herdar uma parte do resultado aqui de cima, para simplificar a conta embaixo. Então, eu vou olhar para essa integral e lembrar qual é a ferramenta que nós temos para tirar essa derivada e fazer aparecer a integral de um f. Existe uma ferramenta que é a integração por partes. Qual que é a integração por partes? A fórmula geral. Vou deixar ela aqui para recordar. Integral de uv' dt é igual a uv menos a integral de u'v dt. Então, repare que o passo passa a derivada que estava no v para u e bota o v sem a derivada. E se eu tiver uma integração definida de a até b, aqui você vai ter o v avaliado de a até b, ou seja, você avalia no b menos o resultado avaliado no a. Integral de a até b aqui. Então, vou usar essa integral, essa integração por partes. Agora, eu quero que a derivada saia do f. Então, eu vou escolher
o V de t, o V' de t, para ser o F'. Portanto, o que sobra é que o U de t seja a exponencial de menos st. Mas aí eu vou ter que encontrar o U' e o V. Então aqui vai ficar meio apertado, mas quem é o V? Bom, o V vai ser o próprio F. E quem que vai ser o linha? Aí é só derivar, porque é uma derivada elementar, inclusive. Derivado com respeito a t, baixa o menos s. Então, menos s exponencial de menos st. Então, eu vou fazer essa integração por partes aqui em cima. Então, aqui eu vou ter primeiro o u e o v, esse e esse, multiplicados e avaliados nos extremos. Então, aqui em cima eu vou ter o f de t, que é o v, e o u é exponencial de menos st. Aqui com t avaliado em zero e aqui com t tendendo para o infinito. Menos a integral, agora eu vou pegar u v', o linha v aqui, esse da direita. Então vai ter um fator de menos s, esse fator aqui, que eu vou ter que tirar fora. Então aqui vai ficar, na verdade, mais s. Integral de zero a infinito. Aí sobrou o f de t e exponencial de menos st dt. Aqui você percebe que reapareceu a transformada da função f, isso que nós chamamos de um f de s. Apareceu ela, exatamente o que nós tínhamos, só que multiplicada por um fator de s. E quais são os termos que aparecem aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho um detalhe importante. Esse infinito, na verdade, é o limite, quando t vai para o infinito, dessa expressão toda, o f de t exponencial de menos st. E depois tem menos avaliado íntegro a zero, vou ter o f de zero, vezes a exponencial de zero, que é 1. Então, f de zero. Mais o s, aí que eu já vou colocar o fzão de s. Bom, legal, mas o que dá esse limite que eu botei aqui na cara dura? Esse limite, claro que vai depender da função f que eu estou levando em conta. Mas nós já sabemos, numa hipótese que a gente tem que assumir logo de cara, é que essa função f, cuja transformada existe, ela é tal que existe um a, tal que o módulo de f de t é menor que k exponencial de at, para t maior que um certo valor, vamos chamar esse valor de integrante, para todo t maior que um integrante. Ou seja, se eu tiver um S maior do que o A, eu vou ter que o módulo de f de t, exponencial de menos st, vai ser menor que k exponencial. Aí eu coloco at, depois exponencial de menos st, e juntando, é k exponencial de menos s menos a t. Isso tende para zero se o S for maior do que A. Então, a partir de um certo valor, que esse A, claro, vai depender de como cresce a função f. Pode ser valor pequeno, pode ser um valor grande, mas a hipótese de que o f tinha transformada envolvia a existência desse A. Então, para um S maior do que A, o limite de cima vai ser igual a zero. Então, aqui vai ser igual a zero para esse S maior do que A, e esse A eu não vou me ocupar de dizer, mas existe algum que garante isso. Portanto, o resultado vai ficar S vezes o F de S menos o F de zero. Fzinho de zero. Então, aqui embaixo, aliás, aqui em cima, a propriedade vai ser que a transformada da derivada é o S vezes a transformada da função F menos a condição inicial.
menos o f de zero. Isso é muito interessante. Isso é mais uma linha da minha tabela, na verdade, mas ela produz uma quantidade gigantesca de novas linhas, porque eu posso usar essa propriedade para calcular transformada de funções variadas. Olha só um exemplo para começar. Então, nós já temos na tabela, embutido por integração direta, o seno de AT. Nós sabemos que se o f de t for seno de AT, então o fzão de S vai ser A sobre S2 mais A2. Beleza. Então, agora, quem é a derivada? O f'. O f' de t vai ser A vezes o cosseno de AT. Então, isso me permite calcular que a transformada do A vezes o cosseno de AT vai ser dado pontinhos. Só que eu não quero esse A aqui. Aí eu vou usar a linearidade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui e falar quem é a transformada só do cosseno. Então, a transformada só do cosseno vai ser 1 sobre A vezes a transformada do A cosseno de AT. Então, aqui eu simplesmente usei a linearidade, e esse 1 sobre A, ele multiplica o que tem lá dentro, vai cortar o A e fica só o cosseno que eu queria mesmo. Então, esse fator de 1 sobre A eu vou ter que levar adiante, multiplicando, mas agora tem a transformada do A cosseno, que é a transformada de quem? Da derivada do seno. Então, do seno de AT, derivado. E agora sim eu uso a propriedade, transformada de derivada. Então, aqui tem ainda esse 1 sobre A em evidência aqui fora, vezes. Bom, qual é a função aqui? É esse fzinho, transformado a fzão, então vai dar S vezes o A sobre S2 mais A2, menos o valor do f avaliado no zero. Mas o f quem é? É o seno de AT. Então vai ser seno de A vezes zero. Agora, o seno de A vezes zero é seno de zero igual a zero. E aqui, então, vou ter 1 sobre A e S corta 1 sobre A com A. Vai sobrar um S sobre S2 mais A2. Então eu tenho mais uma linha da minha tabela, que é agora com cosseno. Pena que aqui não vai mais caber, mas vou aumentar essa tabela. Então, aqui eu tenho o f de t e o f de s. Então, já posso colocar o meu cosseno. O cosseno de AT vai ser o S sobre S2 mais A2. O domínio ainda vai ser S maior do que A. O mesmo domínio que o F tinha, a transformada do F. Agora, isso já aumenta minhas possibilidades e observa que o uso explícito da condição inicial vai ser uma porta de entrada para eu conseguir resolver problemas de valor inicial. Vamos ver um exemplo. O primeiro exemplo bem simplesinho. Aplicado a um problema de valor inicial que eu poderia resolver de outras maneiras, mas não resolver assim. Só como um exemplo fácil. Vou botar verde. Então, resolva o problema de valor inicial, que vai ser simplesmente a derivada do y dy dt igual a um r vezes o y. Tem uma equação diferencial que eu sei resolver de outras maneiras, mas r é constante.
e com uma condição inicial, y de zero igual a um y maiúsculo zero. Digamos isso. Vamos resolver esse problema de valor inicial usando a transformada de Laplace. Então, qual que vai ser a ideia? Se o lado esquerdo é igual ao lado direito para todo t, então a transformada do lado esquerdo, do dy dt, vai ser igual à transformada do lado direito, do ry. Aí eu entro as propriedades. A transformada da derivada vai ser S vezes a transformada do y, que eu vou chamar de y maiúsculo de S. Eu acho que vou reservar esse maiúsculo para transformada, então vou colocar minúsculo aqui, a condição inicial. Bom, então voltando aqui. O S maiúsculo de S menos o y de zero minúsculo. Aqui eu entro com a condição inicial explicitamente. E do lado direito, usando a linearidade, o R sai fora, e aqui eu vou ter a transformada do y, que eu estou chamando de y maiúsculo de S. Isso agora eu uso a transformada, a condição inicial aqui. Então, eu vou ter que S vezes a transformada do y, menos a condição inicial era y0, igual a R vezes o y de S. Aqui está a beleza da transformada de Laplace utilizada nesse contexto de problemas de valor inicial. Tem duas belezas aqui importantes. Primeiro, aquela que era uma equação diferencial, a que tinha derivadas, por isso a equação diferencial, não é mais uma equação diferencial. Virou uma equação algébrica. Você tem multiplicação por S e contas algébricas a fazer, mas é uma equação algébrica de primeiro grau, inclusive. É fácil resolver. Então, você transformou uma equação diferencial numa equação algébrica. E segundo, você já está usando explicitamente a condição inicial. Ela aparece aqui. Então, a equação diferencial virou uma equação algébrica, onde a condição inicial já aparece explicitamente. Então, vamos resolver essa equação algébrica. A gente quer achar o y maiúsculo de S, que é o que nós não sabemos ainda. Então, nós passamos o termo para a esquerda. Tudo que tem y maiúsculo de S, eu trago para a esquerda. Então, vou ter S menos R, y maiúsculo de S. Quem não tem a transformada do y, passo para a direita, vai ser o y0. Portanto, facilmente eu achei a transformada da função. O y0, que é a constante, vezes 1 sobre S menos R. Então, a resolução dessa equação algébrica é elementar. Você pode passar para o seu irmãozinho de 10 anos para ele resolver. E agora, o que você queria? Você quer achar y de t. Isso que você quer achar. Então, agora você olha na tabela e vê quem é a função cuja transformada vai ser y0 multiplicando 1 sobre S menos R. Bom, esse fator de y0 é um fator multiplicativo, então, pela linearidade, você já pode colocar ele multiplicando. Agora, qual é a função cuja transformada é 1 sobre S menos R? Aí você vai olhar no lado direito da tabela. Aí você olha aqui, aí encontra, olha, tem 1 sobre S menos A. Basta botar o A como R. Então, vai ser exponencial de RT. Exponencial de RT. Então, está aqui a solução do problema. Y de t é o y0 exponencial de RT, que já era uma solução conhecida. É a solução que você obteria integrando essa equação por separação de variáveis, por exemplo. Mas aqui ela veio pela transformada de Laplace usando a transformada de derivada. Então, é mais uma transformada que eu vou colocar aqui na minha tabela, já tendo visto a importância que ela tem para as equações diferenciais. Então, aqui, se eu colocar o f' de t, a transformada vai ser o S vezes o f de S, menos o f de zero. Isso, claro, pode ser iterado para fazer a transformada da derivada segunda também, que vai permitir olhar problemas com a equação com derivada segunda. Mas antes disso, eu vou fazer mais um exemplo. Já que eu já coloquei a propriedade lá.
Eu queria colocar mais uma função importante nessa tabela, que é a função t elevado a n. Por que um t elevado a n? Porque é comum, a gente tem sempre polinômios aparecendo na construção de funções. Então, eu gostaria de ter o t elevado a n também nessa tabela. E eu não quero fazer integral que envolve isso. Eu até poderia, mas vai dar um trabalhinho. Então, eu vou construir isso passo a passo, usando essa transformada banal que eu já tinha aqui. Transformada da função 1, que foi direto de fazer. Então, olha só, eu quero calcular, então, a transformada de t elevado a n. Eu não sei quanto é que vale. Então, eu vou chamar a transformada de t elevado a n deixa eu pensar aqui, alguma coisa que dê uma notação legal. Vamos chamar de yn de S. Tá? Só para ter uma notação. Então, o que eu sei é que o y de zero, y0 de S, é a transformada de t elevado a zero, que é a função constante igual a 1. Isso eu sei quanto é que vale. Vale 1 sobre S, calculado explicitamente. Então, agora vamos ver como é que eu posso calcular o t elevado a n em geral. Eu faço essa conta aqui para começar. Eu vou relacionar o yn com o yn mais 1. Então, existe uma relação em que a transformada de t elevado a n mais 1 e a transformada de t elevado a n, existe uma conexão entre elas? Claro que existe, porque o t elevado a n está aparentado com a derivada do t elevado a n mais 1. O que é o t elevado a n? É 1 sobre n mais 1 vezes a transformada do t elevado a n mais 1 derivado. Observa que derivando t elevado a n mais 1, eu vou ter n mais 1 vezes t elevado a n. Se eu dividir por n mais 1, eu vou ter o t elevado a n. E aí uso a linearidade, que me permite tirar esse fator de 1 sobre n mais 1. Então, a transformada da derivada do t elevado a n é 1 sobre n mais 1 vezes a transformada do t elevado a n mais 1 derivado. Aí vão calcular usando a propriedade. Então, aqui eu vou ter esse fator de 1 sobre n mais 1 aqui na frente. Usando a propriedade, eu vou ter, então, S vezes a transformada da função sem a derivada, ou seja, do t elevado a n mais 1, menos a função avaliada no zero. Mas qual função? O t elevado a n mais 1. Então, o zero elevado a n mais 1. Obviamente, o zero elevado à potência mais 1 é igual a zero. Então, o resultado vai ser simplesmente S sobre n mais 1 vezes a transformada do t elevado a n mais 1. Olha que interessante. Então, pegando agora a notação, eu chamei, então, o transformador de t elevado a n do y índice n de S. E a transformada do t elevado a n mais 1 vai ser y índice n mais 1 de S. E aqui na frente um S sobre n mais 1. Sendo que eu conheço o y0. Y0 de S vai ser 1 sobre S. Beleza. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu olho para essa fórmula e escrevo o yn mais 1 em termos do yn. Então, aqui o yn mais 1 vai ser n mais 1 sobre S transformada do yn. E agora sim, agora ficou legal. Por exemplo, se eu tomar n igual a 1, aliás, n igual a 0, eu vou ter que o y1 de S vai ser 0 mais 1, 1 sobre S, vezes o y0 de S. Y0 é 1 sobre S, então vai ficar 1 sobre S ao quadrado.
Então já sei quem que é y1. Já sei que a transformada do y1, que é o t, é igual a 1 sobre s ao quadrado. E aí eu posso calcular a transformada do t ao quadrado, assim por diante. Mas é melhor que eu faça isso recursivamente. Então agora vamos fazer essa recorrência. Eu já não preciso mais dessa conta. Então eu tenho que a transformada, essa relação de recorrência vai ser o que eu preciso. Então primeiro vamos pegar essa fórmula trocando n por n menos 1. Então troque. Só para reescrever, assim, yn de S vai ser, é onde eu tinha n menos n, vou botar n menos 1, vai ficar n sobre S, transformada yn menos 1 de S. Né? Fica melhor de usar a relação dessa forma. Então, eu vou ter que o yn de S vai ser n sobre S. Agora, yn menos 1 vai ser n menos 1 sobre S vezes o y de n menos 2. E aqui vou ter n sobre S vezes n menos 1 sobre S. Acho que eu vou colocar já em dois termos, num termo só. Então, aqui eu vou ter n vezes n menos 1, S ao quadrado. Aqui eu vou ter um fator de n menos 2 sobre S, o y n menos 3 de S. E assim eu vou iterando, e cada vez que eu uso essa relação, eu ganho um fator lá em cima, um n menos alguma coisa, multiplicando, e ganho também um fator de S no denominador adicional. Então, aqui eu vou ter, se eu iterar mais, por iteração, iterando, vai encontrar que o yn de S vai ser, que vai ter um produto que começa com n, depois n menos 1, etc. E até onde eu devo chegar? Eu quero chegar até o y0. Então, eu vou ter que fazer a passagem n vezes, né? Então, cada vez que eu faço uma iteração, eu baixo o índice em um fator de 1. Começo com yn para chegar a y0. Fazer n vezes. Então, n menos 1, etc., até que eu chego no 2 vezes 1. Eu fiz n vezes. Então, vou deixar aqui um espaço maior. E aqui, qual que vai ser a potência? Vai ser S, eu vou ter que iterar n vezes, então S elevado a n. E quem é y0? O y0 é 1 sobre S. Então, daqui eu já tenho a fórmula final. Yn de S vai ser... aqui em cima tem o n fatorial. Aqui embaixo vou ter S elevado a n mais 1. Tem 1 sobre S aqui. S elevado a n mais 1. Essa é a transformada do t elevado a n. Então, já posso colocar aqui, acho que eu vou ter que abrir um pouquinho mais de espaço, mas vai caber. Então, aqui vou colocar n fatorial sobre t elevado a n mais 1, e o 1 vai dar só 1 sobre... não é t, é S, desculpa. Vou colocar, acho que é melhor assim, n fatorial sobre S elevado a n mais 1, e aqui eu tinha só 1 sobre S. Aqui, para todos com S maior que A, maior que 0. Então, em particular, no caso com n igual a 0, eu vou ter zero fatorial, porque a definição é 1, S sobre S. Para n igual a 1, 1 fatorial é 1, então esse 1 aqui. E S ao quadrado. Então, a transformada do t é 1 sobre S ao quadrado. A transformada do t ao quadrado. Então, é o caso com n igual a 2. Então, vai ser 2 fatorial sobre S ao cubo. 2 fatorial é 2, então 2 sobre S ao cubo. E assim por diante. Agora tem todas as potências de t calculadas na minha tabela.
sem calcular nenhuma integral, usando só a propriedade de transformada de derivada de forma iterada. Então, isso aqui foi só mais um exemplo de uso para ampliar a tabela, mas eu quero focar a partir de agora no uso para problemas de valor inicial. Mas, puxa, eu quero olhar para o problema de valor inicial de ordem mais alta do que 1, ou seja, com derivadas superiores à derivada primeira. Então, eu quero ver se essa propriedade da transformada de derivada pode virar uma propriedade para transformada de derivada de ordem superior. E a resposta, obviamente, vocês vão concordar que é sim, mediante uma iteração dessa propriedade propriamente dita. Então, eu já tenho, vou copiar aqui, a transformada do f' é igual a S vezes a transformada do f menos o f de zero. Essa é a propriedade geral. Aí eu olho para a transformada do f duas linhas, derivada segunda. Então, é só onde eu tinha f, eu vou botar f'. Vou trocar mesmo. F por f' aqui em cima. Então, a derivada da derivada vai ser a derivada segunda. E aqui, então, eu vou ficar com S, a transformada do f', menos o f' de zero. E agora eu uso novamente essa relação com o próprio transformada do f' entrando aqui. Então, aqui você vai ter S vezes, vamos abrir colchetes, o S vezes a transformada do f, menos o f de zero, aqui sem a derivada. E menos f' de zero lá fora. Aqui, olha só que legal ficou, então. A transformada do f f derivada segunda deu... Aqui eu tenho s vezes s ao quadrado. E essa transformada do f é que eu tenho chamado de f maiúsculo de s. Menos... Agora é uma composição. Tem o fator de s, f de zero, menos o f' de zero. Mas olha que maravilha, então. Aqui eu estou usando as duas condições iniciais. A condição inicial sobre a função e sobre a sua derivada, ao mesmo tempo. Então, vamos usar isso num problema de valor inicial. Novamente, um problema de valor inicial simples que a gente pode resolver facilmente pela tabela. Então, vamos botar aqui um problema para usar essa equação, essa propriedade. Essa equação y, duas linhas, mais 4y é igual a, deixa eu ver, igual a zero, equação homogênea, com y de zero igual a 1 e y' de zero igual a menos 1. Então, é o problema que eu poderia resolver de outra maneira, é verdade, mas só para a gente usar essa propriedade explicitamente. Então, a gente vai fazer a transformada e sempre tomando como notação que o y de S vai ser a transformada do y de T, de yzinho. Então, aplicando a transformada aqui. Aqui, aplicando a transformada, você vai obter S ao quadrado, vezes o y de S, menos o S yzinho de zero, menos y' de zero. Isso tudo na derivada na transformada da derivada segunda. Então, mais 4 vezes y. Então, a transformada vai dar 4 vezes y de S, usando a linearidade para tirar o 4 para fora. E esse zero, a transformada do zero é zero. A transformada da função identicamente nula é igual a zero porque você vai integrar uma função nula, então vai dar zero. Então, aqui eu tenho zero também. Agora, eu vou usar explicitamente a condição inicial e vou isolar tudo que depende do y de S num termo só. Então, aqui eu vou ter S2 mais 1 vezes o y de S. Vou passar para a direita o S y de zero mais o y' de zero.
E agora sim eu posso usar as condições iniciais que eu forneci. Então, à direita eu vou ter S vezes 1, foi dado 1, mais menos 1. Foi dado menos 1 para essa derivada. Ou seja, vai ficar, no final das contas, S menos 1. E com isso eu consigo encontrar, vou usar aqui em cima, essa é a equação algébrica que eu mencionei que se transformou, no que se transformou o problema de valor inicial. Uma única equação algébrica que leva em conta, junto, a tanto a condição inicial quanto a equação diferencial. Essa equação algébrica aqui. Esse lado igual a esse lado. E ela tem solução trivial, basta que eu divida S2 mais 1, e aí eu vou encontrar o y de S, dado como S menos 1, sobre S2 mais 1. Então, essa parte é fácil. Encontrar a transformada da sua solução é fácil. Agora, o que você quer tirar é o y de t, que é a transformada inversa desse y de S encontrado. Agora, eu já falei para vocês que nós não vamos ver a transformada inversa dada na forma de uma integral, porque é uma integral mais complicada do que seria possível descrever nesse curso. Usar variáveis complexas, etc., e um limite também. Mas eu posso usar a tabela para encontrar a função cuja transformada vai dar S menos 1 sobre S2 mais 1. E eu olho aqui na minha tabela e vejo quem são os candidatos. E vejo claramente que está aqui, ó. Tem dois candidatos legais. Tem essa... Porque eu preciso de S2 mais 1 do denominador. Então, aqui eu tenho um candidato no cosseno de AT e outro candidato no seno de AT. O cosseno tem fator de S no numerador, o seno não tem, tem constante. É que eu tenho duas coisas, tem S e tem constante. Então, olha só, o que eu tenho que pensar? Aqui eu preciso tomar A igual a 1. Com A igual a 1, copiando aqui a transformada, eu vou ter que a transformada do cosseno de 1t, cosseno de t, vai ser S sobre S2 mais 1. E a transformada do seno de t vai ser 1, que estava lá em cima, o A, sobre S2 mais 1. Então está pronto, basta agora eu combinar uma coisa com a outra. Então, eu tenho aqui o y de S vai ser primeiro pensado como S sobre S2 mais 1, menos 1 sobre S2 mais 1. Aí identifica, olha, o primeiro termo é a transformada do cosseno de t. Então, o primeiro termo é a transformada do cosseno de t. E usando a linearidade, já posso botar o menos seno de t aqui. Então, o y de S é a transformada do cosseno de t menos seno de t. Portanto, o y de t é o que está lá dentro, cosseno de t menos seno de t. Professor, só Daqui, uma parte que eu pois fiquei não. um pouco confuso. Lá embaixo, quando o senhor vai fazer a transformação, o senhor coloca s ao quadrado mais 1 y de s. Esse 1 deveria ser 4, não? Estou usando 1, era 4. Então, bom, vamos fazer o próximo exemplo com 4 mesmo. Aqui eu já Eu me fiz perdi as nessa contas. parte, eu fiquei. Desculpa, É, eu esqueci que eu tinha colocado esse 4. Vamos deixar 1. Aí no próximo exemplo eu boto um fator 4. Mas, então, de fato, você tem tanta razão. Aqui deveria aparecer um fator de 4 multiplicando esse termo aqui. Esse 4 estava aqui, eu comi ele e foi embaixo. Aqui para baixo é que tinha que ter aparecido um 4. Né? Mas não vale a pena voltar atrás, porque eu teria que mudar algumas coisas, mas no próximo exemplo que eu vou resolver, eu boto um fator de 4. Ou um fator constante que vai ser devidamente absorvido. Então, por enquanto, vamos fingir que eu comecei com 1 aqui, então cheguei nesse resultado. Obrigado por chamar a atenção, senão ia ficar errado mesmo. Agora, então, eu vou botar essa transformada de ordem superior aqui para cima, mas, na verdade, eu vou escrever a fórmula geral, porque aqui eu tenho a derivada segunda, e não é difícil ver o que vai acontecer
se eu colocar uma derivada de ordem superior. Eu não vou fazer conta, porque ela é basicamente a mesma que eu já fiz antes, mas vou escrever a transformada de uma derivada de ordem superior, que na verdade vai ser muito pouco usado, porque nós usamos muito pouco derivadas de ordem superior que 2, derivada terceira, quarta. Mas se eu tivesse uma derivada enésima, o que apareceria? Fazendo uma iteração, repare que eu vou ter um fator de S elevado a N aparecendo, vezes a transformada do F, que eu estou chamando de F de S. Depois vai aparecer um polinômio S, que começa com menos S elevado a N menos 1. E aí quem que vai multiplicar o S elevado a N menos 1? Vai ser o F de 0. Depois, menos o S elevado a N menos 2, F' de 0. Repara que tem mais termos, mas repara que se meu N for 2, vai dar S2, F de S, menos S elevado a 1 vezes F de 0, menos S elevado a 0, que é 1, vezes F' de 0. Então, para N igual a 2, isso está correto. Mas se o N for maior do que 2, isso continua. Então, menos pontinhos, até que eu chego numa potência S vezes o F índice quanto? Vezes F índice N menos 2. Aqui é a derivada N menos 2 décima no ponto zero, menos, finalmente, o último termo, a derivada N menos 1 ésima no ponto zero. Ou seja, se você tiver a derivada de ordem N, você vai precisar das derivadas. De quantas derivadas? Da derivada. Aqui, esse N. Aqui é a função, a f de 0, e vai precisar de N menos uma derivadas. Então, você vai precisar de N menos uma derivadas mais uma função do ponto zero. Ou seja, vai precisar de N condições iniciais. Então, a derivada segunda vai pedir duas condições iniciais, que é o que eu tenho aqui. Então, por exemplo, se eu olhar a derivada terceira, transformada de f derivada terceira, 1, 2, 3, vai ser S ao cubo f de S menos S ao quadrado f de 0, menos S f' de 0, menos o f duas linhas de 0, com potência S elevado a 0, né? Então, f fica constante igual a 1. Então, aí eu teria as três condições iniciais que eu preciso dar para uma equação diferencial de terceira ordem. Na prática, como eu falei, nós raramente vamos usar, porque nas aplicações acontece, tem alguns modelos físicos e de outra natureza que usam equações diferenciais de ordem superior, mas é a minoria. Então, a gente vai usar mais a fórmula para a derivada segunda, que eu vou passar aqui para cima, porque eu vou precisar do espaço lá embaixo. Então, para n igual a 2, a derivada segunda vai ter transformada S2 vezes a transformada da função, menos S vezes o f de 0, menos f' de 0. Essa que eu vou usar com mais frequência. E, claro, a transformada da derivada primeira, que já está aqui. Agora vamos pegar um problema um pouquinho mais suculento de equação diferencial com condições iniciais e de segunda ordem. Então, deixa eu ver uma equação legal para fazer essa conta. Essa equação. Então, y, duas linhas, menos y', menos 2y, igual a zero. Eu preciso de duas condições iniciais no ponto zero, y de 0 e y' de 0. Então, digamos que eu bote 2 e 3 aqui, só para ter uns números fixos. Repara que esse problema eu poderia resolver com facilidade usando aquilo que a gente aprendeu
alguns meses ou semanas atrás. É uma equação de segunda ordem, linear, com coeficientes constantes e homogênea. Isso não é difícil resolver usando as técnicas passadas. Mas ainda estou na fase de comparação, então vamos usar essa equação para exemplificar. Mas a gente vai ver mais adiante, a partir da semana que vem, problemas em que realmente você vai precisar dessa técnica, ela vai realmente ser vantajosa em relação às técnicas anteriores. Por enquanto, não. Por enquanto, a transformada Laplace não daria uma vantagem de menos trabalho. Mas vai ter casos em que vai dar, a gente vai ver na semana que vem em diante. Então, mas aqui, vamos usar a transformada sobre essa equação. Então, aqui, sobre a equação, eu aplico a transformada de Laplace. Então, a transformada do y duas linhas vai ser S ao quadrado, vezes a transformada do y, que eu vou chamar com y maiúsculo de S. Aí vai começar a aparecer termos com a derivada, com as condições iniciais. Então, menos S vezes o y de zero. Então, aqui eu estou usando essa linha aqui. Então, aqui vai esse y no lugar do f. Menos y' de zero. Tudo a condição inicial aqui. Menos, vou botar esse menos. Então, aqui é derivada primeira. A transformada derivada primeira tem aqui nessa propriedade. Então, vai ser S vezes o y de S, menos o y de zero. Então, aqui menos f de zero quer dizer menos y de zero. Depois eu tenho o menos 2, aí sim vou botar a constante, menos 2, espero não esquecer dela. Transformada do y é y maiúsculo de S. E do lado direito, a transformada do zero é zero. Então, aqui eu deixei em destaque a transformada. Essa aqui é a transformada, aqui é a transformada, aqui é a transformada, é o termo que eu quero encontrar. E o que eu tenho, além disso, são as condições iniciais. Aqui é condição inicial, condição inicial, condição inicial. Então, vamos jogar as condições iniciais aqui e vamos isolar a transformada, o y de S. Então, aqui eu vou ter um termo com S2, pegando esse termo aqui, outro termo com menos S, outro termo com menos 2, todo mundo multiplicando o y de S. E agora eu pego as transformadas, e aqui, olha só, eu tenho... eu poderia passar para o lado direito, mas eu vou fazer isso em seguida. Por enquanto, eu vou deixar à esquerda. Aqui vou ter menos S vezes quanto? O y de zero foi dado igual a 2. Então, menos S vezes 2. Aqui, menos y', então menos 3. Aqui tem outro termo. Aqui eu tenho menos e menos. Então, vai dar mais o y0, que é 2. E aqui não tem mais nada. Então, aqui estão levadas as condições iniciais em consideração. Tudo igual a zero. Como eu falei, aqui é uma equação algébrica que é fácil de resolver. Então, eu vou ter y de S dado por... Aqui, esse menos 3 mais 2 vai dar um menos 1. Então, passo para a direita como mais 1. Então, aqui vou ter 2S mais 1. E passo agora dividindo esse polinômio. S2 menos S menos 2. Então, repare que encontrar a transformada do meu y foi fácil. Um problema algébrico e dos mais simples, de primeira ordem. Então, como eu falei, você pode passar para o seu irmãozinho de 10, 11 anos para ele resolver. Agora, a parte difícil, que vai exigir um pouco mais de técnica, é a passagem daqui para o y de t. Ou seja, encontrar a transformada inversa dessa y de S que eu acabo de escrever. Lembrando que isso eu não vou fazer mediante integração. Isso eu vou fazer mediante interpretação da tabela de integrais, de transformadas, e usando as propriedades adequadas. Então, eu já posso apagar tudo que está aqui para cima e usar a tabela da direita para a esquerda. Da coluna de transformadas para a coluna de funções transformadas. Então, o que eu procuro? Bom, eu procuro... o que eu tenho que tomar mais cuidado com o denominador.
Porque soma de termos no numerador, tudo bem, resulta em soma de frações, isso é elementar. Mas o denominador é o que eu preciso manter. Eu preciso encontrar esse denominador, S2 menos S menos 2, na minha tabela. Isso eu vejo que a única possibilidade que está aparecendo aqui, essa aqui parece uma possibilidade. Será que eu consigo fazer aparecer algo do tipo S menos A ao quadrado mais B ao quadrado? Sim, se eu fizer um completamento de quadrados. Então, S2 menos S menos 2, eu gostaria que isso virasse um S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas aí, quanto valeria o A e quanto valeria o B? Aí eu vou ter que completar quadrado. Por exemplo, esse fator S menos A ao quadrado, isso gera um S2 menos 2AS mais A2 mais B2. Então, é preciso que menos 2A, é o que multiplica o S, seja igual a menos 1. Então, meu A tem que ser igual ao meio. E é preciso que A2 mais B2 seja igual ao que sobra, que é menos 2. E aí, tá, não sei se vai funcionar, porque olha só, o A2 passou a ser agora um quarto. Um quarto mais B2 igual a menos 2. Então, aqui vou ficar com B ao quadrado igual a menos 2 menos 1 quarto. Então, vai dar menos 9 quartos. Ou seja, você ficou com B imaginário. Seria, rigorosamente falando, seria I em um fator de 3 meios, que é a raiz de 9 quartos. Mas isso, né, não ficou muito legal, porque eu teria que agora trabalhar com... Onde que vai entrar esse B? Vai entrar no argumento do seno. Existe um seno de argumento imaginário, e até existe. Eu até poderia seguir esse caminho e tentar encontrar o que é um seno de argumento imaginário usando essa relação. O seno de θ é igual ao exponencial de θ menos exponencial de menos iθ sobre 2i. Eu já usei essa fórmula e eu posso, então, perguntar quem é o seno de iθ, trocando θ por menos θ. Exponencial de i vezes menos θ, menos exponencial de menos i vezes menos θ. Não, desculpa, não é menos θ, é iθ. Bobagem aqui. Então, onde eu tinha θ, eu boto iθ. Sobre 2i. E aqui eu estou vendo aparecer o quê? Eu estou vendo aparecer uma exponencial de menos θ. Aqui vai virar exponencial de mais θ. Né? Menos, i com i vai dar menos 1, com outro menos mais θ. Ou seja, eu estou vendo aparecer exponenciais de argumento real. Então, o seno de θ tem a ver com exponenciais de argumento real. Isso seria um caminho para eu seguir. É possível, recomendo que alguém faça isso depois, mas eu vou fazer de outro caminho. Porque tem mais uma maneira de separar esse fator, agora não como uma expressão do tipo S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso eu vi que me leva em números complexos. Eu preferi não seguir esse caminho. Qual é o outro caminho? Eu tentar escrever como uma fatoração de paralelos de primeiro grau. Ou seja, S2 menos S menos 2 vai ser um S menos a primeira raiz, R1, vezes S menos a segunda raiz, R2. Isso é outra maneira. E aí o que vai acontecer? Eu vou escrever na forma de frações parciais. Então, qualquer coisa, aí eu vou fazer aquela coisa de separar frações parciais que nós costumamos fazer para integrar expressões como essa aqui. Então, essa segunda forma de abordar. Qual é a diferença desse caso para esse caso aqui? Nesse caso, nós temos raízes reais. R1 e R2. E aqui nós não temos raízes reais. Não tem nenhum valor de S real que ele tal que menos A elevado ao quadrado mais B ao quadrado vai dar 1 igual a zero.
Imagina que eu iguale isso aqui a zero. É possível isso? A soma de dois quadrados dá zero? Não, não é possível isso, a não ser que eu tenha o, o aqui eu precisava ter o S igual a A, mas depois o B elevado ao quadrado me bota maior do que zero. Então aqui eu já sei de imediato que esse S menos A tem que ser imaginário, para elevado ao quadrado dar um número negativo e cortar o B ao quadrado. Então aqui a raiz vai ser complexa. Então, isso aqui não tem raízes reais, tem raízes complexas. Então, agora a alternativa, percebendo que S2 menos S menos 2 tem raízes reais, é usar esse outro caminho. Então, quais são as raízes de S2 menos S menos 2? Então, igual a zero, usa o delta, vai dar menos 1 ao quadrado 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 vai dar mais 8, igual a 9. Então, o R vai ser menos o B, que é 1, mais ou menos 3 sobre 2. Então, de fato, as raízes são 2, pegando o de cima, e o de baixo, menos 1. Então, na verdade, a fatoração interessante aqui, apagando isso aqui que não funcionou, até poderia ter funcionado, mas não da maneira que eu queria, usando valores reais só. Então, aqui eu percebo que esse fator S2 menos S menos 2 é fatorável como S menos 2, que vem da raiz 2, e S mais 1, que vem da raiz menos 1. E, de fato, se eu fizer o produto, vai dar S2, menos 2S, mais S, vai dar menos S, menos 2. Então, está correto. E, então, eu vou usar essa fatoração do denominador. O que eu tinha aqui? Eu tenho um 2S mais 1 sobre S menos 2 vezes S mais 1. Então eu vou reescrever como alguma coisa sobre S menos 2, mais alguma coisa sobre S mais 1. E essas alguma coisas são coisas de primeira ordem, de ordem zero, porque embaixo o denominador tem primeira ordem, potência S elevado a 1. Então aqui eu vou ter ordem zero constantes, A e B. Então se eu conseguir escrever dessa maneira, vai ser legal para mim, porque aí eu vou usar essa parte da tabela, que conta com S menos A no denominador, que é o que eu tenho aqui, com A igual a 2 e com A igual a menos 1. Agora eu preciso achar esses coeficientes em cima e embaixo, fazendo aquela separação em frações parciais que você usaria para fazer uma integração, por exemplo. Então, juntamos novamente isso tudo num termo só. Então, aqui, fazendo o produto S menos 2 vezes S mais 1, aqui vou ter o A vezes S mais 1, mais o B vezes S menos 2. Fazendo isso com todo o cuidado, eu posso pular etapas, mas aqui não vou pular. Então, aqui em cima eu vou ter S multiplicado por A mais B. A mais BS. Aqui embaixo eu continuo com S menos 2 vezes S mais 1. E ainda tenho mais A, então, mais A constante, menos 2B. Então, eu quero comparar isso. Então, daqui, o coeficiente do S é 2, então A mais B igual a 2. E o coeficiente constante é A menos 2B, o A menos 2B vai ser 1. Então, isso vai me permitir achar o A e o B. Por exemplo, eu posso subtrair uma equação da outra, botando o menos aqui. Então, eu vou cortar o A com menos A e o B com menos 2B vai dar 3B. Então, 3B é igual a 2 menos 1 igual a 1. Então, B igual a 1/3. E o A eu posso achar facilmente pegando qualquer uma das equações. O A, eu quero um número que somado com B vai dar 2, eu posso pensar no A como 1 mais 2B.
outra maneira melhor. Então, A igual a 1 mais 2B, 2B é 2 terços, então é 5 terços. A igual a 5 terços. E, de fato, a soma de 1 terço com 5 terços dá 6 terços, que é igual a 2. Então, o y de S vai ser escrito como A sobre S menos 2, então 5 terços vezes 1 sobre S menos 2, o A está aqui, mais o B, que é 1 terço, vezes 1 sobre S mais 1. Agora ficou tranquilo. É fácil identificar o que é cada um desses termos. O primeiro, 1 sobre S menos 2, é exponencial, é a transformada da exponencial com A igual a 2 e de 2t. Então, aí usando a tabela com A igual a 2, mais 1 terço, e o próximo aqui é a transformada da exponencial com A igual a menos 1. Então, exponencial de menos t. Portanto, eu já posso escrever quem é o y de t. Bom, claro, o que eu tenho em mente é a linearidade. Então, até vou escrever com cuidado isso. Então, na minha cabeça, eu vou então juntar tudo usando a linearidade, é transformada de 5 terços da exponencial de 2t, mais 1 terço da exponencial de menos t. Então, portanto, essa é a solução do meu problema. É 5 terços da exponencial de 2t, mais 1 terço da exponencial de menos t. Então, já levado em conta a condição inicial e a equação diferencial conjuntamente. Então, você vê que o problema de voltar na função y de t é muito mais trabalhoso do que o problema de encontrar o y de s. E esse y de s é fácil de encontrar, o problema é voltar de y de t, mas a tabela está lá para facilitar nossas contas. Agora você tem que ter experiência de fazer contas para saber interpretar onde na tabela você encontra o que você está procurando. Acho que dá para fazer mais um exemplo, não muito trabalhoso, nos próximos minutos. Vamos ver se eu acho um aqui que não vai ser muito consumidor de tempo. Esse aqui é um problema de quarta ordem. Vamos botar, então, esse exemplo. Olha só, uma derivada quarta. Esse y com 4 entre parênteses é a derivada quarta menos o y é igual a zero. Então, se eu tenho uma derivada quarta, eu vou precisar de 4 condições iniciais. Então, eu vou precisar de y de zero, vou precisar do y' de zero, vou precisar do y duas linhas de zero, e vou precisar do y três linhas de zero como condições iniciais. Aí eu boto os números que eu quiser. Então, aqui no exemplo que eu estou vendo, é usado 0 aqui, 1 aqui, o y duas linhas 0 e 0. Então, mas tem que ter pelo menos um não nulo. Esse aqui, y' de zero, é não nulo. Onde é que entra equações de quarta ordem nas aplicações em física, por exemplo, problemas que envolvem deformações? Então, deformações de objetos sob ação de pesos e cargas, às vezes podem levar a equações de quarta ordem, mas eu não vou explorar esse caminho das aplicações. Mas não são muitos exemplos, mas existem exemplos em que isso é necessário. Então, vamos ver a transformada dessa equação, lembrando que o y de S vai ser a transformada do y de t. Então, faça a transformada de equação. Então, aí vou ter que usar a transformada de derivada quarta. Então, usando aquilo que eu já mencionei com derivada enésima, aqui vai aparecer um S à quarta, y de S. Depois vai aparecer aí o menos S ao cubo,
Eu vou colocar as condições iniciais em verde. Y de 0 menos S ao quadrado. Aí é progressivo. Y' de 0 menos S vezes a derivada segunda, Y, duas linhas de 0, menos, finalmente, o Y, três linhas de 0. Vão ser usados explicitamente só na derivada quarta, já introduz todas as quatro condições iniciais. Agora, menos a transformada do Y, que eu estou chamando do Y maiúsculo de S. Isso é igual a zero. Então, agora sim eu uso as condições iniciais e junto esse S4 mais 1, em evidência, vezes o Y de S. E agora eu vou usar as condições iniciais que estão dadas aqui de forma mais simples até. Então, eu vou, na verdade, eu vou matar esse termo aqui, que deu zero. É Aqui também é menos um, não, zero. professor? Menos 1. Ah, sim, de novo estou com menos sinal. É menos 1. Obrigado. Então, aqui eu tenho zero, esse aqui também é zero, tem outro aqui que é zero. A única que não vai ser zero é essa aqui, que vai valer 1. Então, eu tenho um fator de menos S2, que eu já vou passar para a direita como mais S2. Ou seja, com isso eu já tenho o Y de S. É simplesmente S2 sobre S2 menos 4. Ou S4 menos 4, menos 1. S4 é menos 1. Então, eu já tenho a transformada da minha função. Agora, todo o trabalho vai ser achar a transformada inversa, ou seja, a partir daqui, achar o y de t. Agora, bom, como é que eu vou fazer para fazer surgir essa coisa aí? Bom, eu vou fazer aparecer coisas de ordem mais baixa, que eu tenho coisas de ordem quadrática, tem coisas de ordem 1, S menos A, ordem quadrática, não estou vendo nada com ordem maior do que 2. Então, eu vou tentar abrir esse S4 menos 1 em suas parcelas de ordem mais baixa. E, claro, que isso pode ser mais trabalhoso ou menos trabalhoso, dependendo do polinômio. Esse, em particular, não é tão difícil. Já foi construído de maneira a não ser muito difícil. Porque essa quarta menos 1 é uma diferença de quadrados. Isso aqui é um S ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui é S ao quadrado mais 1, vezes S ao quadrado menos 1. Então já são fatores bem mais fáceis de trabalhar aparecendo aqui para a gente. Então, esses fatores podem aparecer do denominador. O S ao quadrado mais 1 está aqui, ó. Aqui e aqui. E aqui tem o S ao quadrado menos 1, mas esse eu também consigo separar como S ao quadrado mais 1, que eu vou manter, que me interessa, porque está na minha tabela, nos denominadores. E esse S ao quadrado menos 1 fica S mais 1 vezes S menos 1. Então, eu vou ter aí agora S mais 1 e S menos 1, eu posso ter na minha tabela, que é fácil de trabalhar. Então, eu vou começar fazendo assim, mas repara que aqui eu vou usar um pequeno truque que a experiência manda. Se eu usar essa fatoração completa logo de cara, vai dar mais trabalho às frações parciais. Eu vou usar essa aqui, mantendo potência 2 e potência 2. Isso vai facilitar e depois eu vou fazer a segunda fatoração, a segunda separação. Então, eu vou fazer o S2 sobre S4 menos 1. Vou separar em alguma coisa do tipo com S ao quadrado. Bom, primeiro eu tenho em mente que isso aqui é igual. Aqui eu escrevo S ao quadrado mais 1, S ao quadrado menos 1. Então, não vou fazer a segunda separação ainda, vou botar dessa forma. Vocês vão entender logo, logo por quê. E aqui vai virar alguma coisa sobre S ao quadrado mais 1, mais alguma coisa sobre S ao quadrado menos 1. Agora, normalmente, eu teria que colocar AS mais B e CS mais D para que eu tenha uma coisa de ordem 1
ponto abaixo da ordem do denominador. O denominador é quadrático, o numerador é linear. Isso é a forma geral como eu faço a separação em frações parciais. É o caso mais geral possível. Então, eu tenho uma coisa de ordem n no denominador, eu boto uma coisa geral de ordem n-1 no numerador e saio buscando os coeficientes fazendo essa soma. Porém, você vai ver o seguinte, aqui eu não precisava realmente dessa separação com 4 coeficientes em cima. Por quê? Porque como só tem potência 2 e 0 no denominador, se eu colocar só constante, A e B, e fizer a soma, eu vou ter aparecendo aqui em cima o quê? A potência 2 e potência 0. Não vai aparecer potência 1, porque agora eu vou multiplicar A vezes S2 menos 1 e B vezes S2 mais 1. Vai ficar só o S2 e a constante. Então, eu vou ter duas equações, os coeficientes do S2 e da constante, e duas incógnitas, A e B. Então, eu já vou chegar num sistema quadrado, com o número de equações incógnitas, sem ter que colocar todos os 4 aqui, coeficientes em cima. Então, nesse caso em particular, o A e o B vão resolver o problema, porque eu já percebi que eu mantenho tudo com os termos pares somente, dessa forma. Então, olha só como vai ficar Isso eu fácil. só colocaria se fosse a equação completa embaixo, né? Normalmente eu colocaria a equação completa em cima, mas eu sei Não, que eu não preciso porque eu não tenho os termos de ordem ímpar, nem aqui nem aqui. assim. Então, Sim, e sim, sim, aqui o que eu entendi. fiz foi evitar os termos de ordem ímpar quando eu não fiz essa fatoração inicialmente. Se eu tivesse isso, eu teria que ter termos de ordem ímpar, porque apareceria S mais 1 e S menos 1 nas parcelas, seria termos ímpares. Aqui eu evitei isso, mas esse truque funciona nesse caso, e funciona em outros casos, mas não vai funcionar sempre. Então, como eu tenho pouco tempo, estou aproveitando para fazer um truque de macaco velho. Só para vocês verem como é que às vezes você consegue evitar fazer contas a mais. Então, agora o coeficiente de. Acho que vou ter que passar lá para cima. Mas aqui isso é um truque de macaco velho, como eu estou falando. Não é elementar isso aí. A não ser que você tenha alguma experiência. Mas então o que, que você vai ter? Você tem o coeficiente de S ao quadrado, que vai ser à esquerda A mais B. Então, A mais B vai ser igual a 1. Então, tem 1S2. E tem o coeficiente de S elevado a zero, constante, vou botar em 1, que é menos A mais B. E aqui o que eu vou pensar? Que eu estou somando com zero. Então, igual a zero. Ou seja, como eu não tenho S aqui e não gerei S aqui, não tem que mais equação para S, nem para S ao cubo. Não tem aqui e não gerei aqui. Então, eu posso ficar só com dois termos e duas incógnitas. Esse sistema é elementar, basta que eu some uma equação com a outra e ficar com 2b igual a 1, me dá b igual a 1 meio, e A igual a quanto? Se essa soma vai dar 1, então A também é 1 meio. Agora, o fato de eu conseguir fazer essa separação mostra que deu certo. Se eu não tivesse conseguido, eu poderia dar um passo atrás e fazer uma separação mais cuidadosa na fatoração do denominador. Mas aqui eu já tenho o A igual a 1 meio, então aqui vou ter um fator de 1 meio, vezes 1 sobre S2 mais 1, que já me dá um fator de seno de t, e mais 1 meio vezes 1 sobre S2 menos 1. Mas agora, esse aqui eu sei de onde vem. Posso deixar ele como está. Agora, esse aqui, de onde vem? Aqui eu não tenho S2 menos constante. Tem S2 mais constante. Eu teria que botar um A imaginário aqui. Então, o que, que eu faço? Eu simplesmente faço a separação desse termo em separado, isoladamente. Aí ele sim que eu vou separar nos fatores com S mais 1 e de S menos 1 no denominador.
Então, isso aqui é o y de S. Então, agora eu vou olhar só para isso aqui. 1 sobre S2 menos 1, que vai ser uma separação bem mais fácil. Aqui eu boto S mais 1, aqui eu boto S menos 1. Aqui eu tenho, de fato, só uma constante, outra constante. Somando, você vai ter no produto S mais 1, S menos 1, que é S2 menos 1 original. E em cima, você vai ter A vezes S menos 1, mais B vezes S mais 1. Então, você já consegue construir o coeficiente de S. À esquerda, eu tenho 0S. Então, à direita, aqui eu tenho A mais B, A mais B igual a 0. E a parte constante, à direita vale 1, e à esquerda tem menos A mais B. Então, menos A aqui, e aqui B vezes 1. Então, menos A mais B. Então, outro sistema fácil, somando, eu vou encontrar 2B igual a 1. Então, B igual a 1 meio de novo. E o A vai ser igual a menos 1 meio nesse caso, porque a soma vai dar 0. Então, A é menos 1 meio. Então, aqui eu já tenho que o meu y de S vai ser, o termo que eu já tinha é 1 meio vezes 1 sobre S2 mais 1. Depois, mais 1 meio, vou deixar esse 1 meio aqui fora, vezes quem? 1 sobre S2 menos 1 deu o A é 1 meio, é menos 1 meio, então menos 1 meio, vezes 1 sobre S mais 1. E depois, mais 1 meio, vezes 1 sobre S menos 1. Ou seja, só agora, dando aí um banho de loja nessa expressão, eu vou ter 1 meio vezes... Quem é 1 sobre S2 mais 1? É a transformada do seno de t. Com A igual a 1, eu tenho aqui o seno de t. Então, transformada do seno de t. Aqui eu tenho fator de 1 meio vezes menos 1 meio. Então, menos 1 quarto. Esse 1 sobre S mais 1 é uma exponencial, com A igual a menos 1. Então, dá exponencial de menos t. E aqui eu tenho 1 meio com 1 meio mais 1 quarto. E esse 1 sobre S menos 1 é exponencial de mais t, transformada de exponencial de t. Então, agora, juntando todo mundo, aqui vou pegar um espacinho. O y de t vai ser, então, 1 meio do seno de t. E aqui, menos 1 quarto da exponencial de menos t. E mais 1 quarto da exponencial de t. Então, está aí a solução do problema de valor inicial de quarta ordem. Sem fazer tanta conta assim. Então, a gente começa a ficar interessante a transformar de Laplace como ferramenta para resolver equação diferencial. E agora meu tempo já está acabando mesmo. Mas isso aqui vai ser melhorado nas semanas que vêm, quando a gente olhar para funções mais estranhas. Vai pensar em, sobretudo, quando você tem forçamentos com comportamento dado por partes ou comportamento singular. Mas isso aí sim você realmente vai estar com problemas que você não resolveria ou resolveria com muito mais dificuldade usando as técnicas mais tradicionais. Deixa eu ver se apareceu alguma pergunta aqui no chat. Não, né? Então, já está na hora de acabar a aula, nosso tempo está terminando, mas então eu vou encerrar a gravação e botar lá no YouTube. Mas lembrando que mesmo que eu demore a colocar no YouTube, vocês, todos os alunos, podem pegar essa gravação por conta própria, entrando no link das aulas, esse mesmo link que vocês usam para entrar, e a gravação fica disponível, tá, sequencialmente. Então, você pode ir lá baixar você mesmo a gravação se você não encontrar no YouTube, ou se quiser ir direto no Teams sem olhar o YouTube. Ok, gente? A gravação da aula passada já está lá. E eu vou colocar alguns exercícios sugeridos lá no Moodle da turma de vocês. Obrigado pela presença. Encerrar a gravação. Obrigado.